Na terceira temporada do podcast Essa Geração, a Fundação TID Setúbal segue tentando descobrir as dúvidas e queixas dos jovens brasileiros. Se você ouviu os 2 episódios anteriores, já sabe que estamos conhecendo um pouco da ativista Samela Sateré Maué. E é na voz dela que a gente vai entender o que essa geração pensa sobre política. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de me apresentar aqui nessa casa, porque para mim é um momento histórico e simbólico para todo o Brasil. E venho aqui com uma missão muito importante para os povos indígenas, justamente para lembrar que Essa que você acabou de ouvir é a advogada Joênia Wapichana. Ela faz parte da comunidade indígena Truaru da Cabeceira, na região Murupu, em Boa Vista, lá em Roraima. A comunidade pertence ao povo indígena Wapichana, o segundo maior do estado. A Joênia atua na política há mais de 20 anos e, nesse tempo todo, ela já defendeu muito a pauta ambiental e também abriu muitos espaços importantes. Por exemplo, ela foi a primeira advogada indígena a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, com o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos ministros, Caimen, o ato Pinampa, Tumanipei, Ina Tamã, Liberal, Auna Cademã. Eu falei hoje aqui que nós, como as comunidades indígenas do Barro, nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. A Joênia também foi a primeira presidente da Comissão Nacional de Direitos dos Povos Indígenas, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E em 2018, ela foi eleita a primeira deputada federal indígena do Brasil. E a marca registrada do mandato dela é ser um mandato coletivo. É um jeito de concretizar a ideia do poder representativo. Se ela está lá para representar as vozes de muitos, nada melhor do que ter mais gente representando. E eu quero aqui deixar claro que os povos indígenas não são sujeitos de direitos a serem inseridos numa política agrícola do nosso país. Possuímos nossos direitos constitucionais que devem ser observados e cumpridos. Nós queremos que a FUNAI e a competência dos direitos dos povos indígenas de volta ao Ministério da Justiça. Eu chego aqui nessa casa num momento importante, também porque acredito ser um momento de reconciliação nacional. A essa altura, você pode estar se perguntando por que eu estou falando da Joênia por aqui. Afinal, esse podcast é sobre mim e sobre a minha geração, e a Joênia já tem bastante estrada. Mas o motivo é bem simples. A Joênia é minha maior referência na política, e eu acredito que ela não seja uma referência só para mim, mas para muitas de nós. Claro que a Joênia não é a única que me inspira para seguir lutando como ativista. Além dela, tem muitas outras mulheres, como a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá e a Glicéria Tupinambá. Além, é claro, da minha mãe e da minha avó, que eu tive o privilégio de ver fazendo política de perto enquanto eu crescia. Mas eu tô falando da Joênia por aqui porque ela alcançou um espaço muito importante e que ainda é muito difícil para uma mulher indígena alcançar: uma cadeira no Congresso Nacional. Na legislatura atual, a única representante dos povos indígenas é a Joênia Wapichana. E ela foi pioneira, isso mais de 500 anos depois da invasão. O que é no mínimo contraditório, já que nós somos os povos originários desse país. Se os nossos representantes eleitos pelo povo teoricamente estão lá para nos representar, como é que nós, dos povos originários, vamos nos sentir representados depois de tanto tempo sem espaço na chamada Casa do Povo? E mesmo agora, depois de tanta luta, temos apenas uma cadeira no Congresso? And the IPCC report in August was a wake-up call for all of us. It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard. Esse é um trecho da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu no ano passado em Glasgow, no Reino Unido. E eu já falei um pouco sobre ela aqui no primeiro episódio. Eu estive lá na COP, com uma delegação de mais de 40 representantes dos povos indígenas. No começo do evento, anunciaram os compromissos firmados por alguns países, incluindo o Brasil, que se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono em até 28 anos. Em tese, a gente teria um novo país em 2050, mas a gente sabe qual é o verdadeiro Brasil que existe. O
Brasil de 2021, de 2022. Crianças doentes, muito desnutridas e sem atendimento médico. O Fantástico passou 2 semanas dentro da terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, e constatou um cenário desolador. O senhor vai rejeitar todos os pedidos de demarcação? O senhor disse que tem vários. Não vou, olha, decisão minha. Não sendo obrigado, não tem mais reserva indígena do Brasil. Muito pelo contrário. Vamos rever as que foram demarcadas com laudos, com muita suspeição de fraude no passado. Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, o projeto de lei 490. O projeto prevê mudanças nas regras de demarcações de terras indígenas e cria o marco temporal. Ou seja, só serão consideradas terras indígenas lugares ocupados até o dia 5 de outubro de 1988. É claro que quando eu vejo esse cenário, eu fico triste. Parece que a nossa luta nunca vai ter fim. E depois, eu sinto vontade de gritar para o mundo. E o jeito que eu encontrei de amplificar esse grito foi como eu contei no episódio anterior. Foi usando as redes sociais. Desde que o meu trabalho começou a alcançar mais projeção, tem uma coisa que sempre me questionam. Em atos, em eventos, em viagens e na minha caixinha do Instagram. Sempre aparece alguém para perguntar se eu não quero gritar de outro jeito. Já pensou em se candidatar? Tá bom, eu confesso que isso sim já me passou pela cabeça. Até porque alguns partidos políticos já me procuraram. Na verdade, foram 3. A Rede, o PT e o PSOL. Eu ouvi as propostas de cada um deles com atenção e refleti bastante sobre elas depois. Eu sempre simpatizei com o trabalho da Rede, porque eles levantam muito a bandeira da sustentabilidade. E vocês sabem, isso é muito importante para mim. Além de ter várias pessoas indígenas que eu conheço filiadas ao partido. Quando o pessoal entrou em contato comigo, eu lembrei logo da Soninha, a Sônia Guajajara, que eu mencionei aqui antes. Ela é filiada a esse partido. Pensei na importância dela e também na influência dela na minha vida e na vida de tantas outras mulheres. E eu fico pensando se seria bom ter alguém como ela mais perto. E também tem o PT. Embora eu não tenha ninguém muito próximo lá dentro, é um partido muito grande, onde talvez eu possa chegar em mais pessoas junto com o que eu acredito. Até agora, eu não consegui me decidir se me filio ou não a nenhum desses 3 partidos. Na verdade, eu não consegui ainda nem me decidir se eu quero me filiar a algum partido político. E não é porque eu não acredito neles. É claro que eu acho que os partidos políticos são indispensáveis para a nossa democracia. Mas eu acho que, assim como muita gente dessa geração, eu ando meio desacreditada em quem, na teoria, deveria me representar. Então, atualmente, quem foi eleito e está no poder não me representa, porque primeiro não foi alguém que eu votei. Essa é a Marci, minha amiga da faculdade, que você já ouviu no episódio que abre essa temporada. E assim como eu, a Marci também tem dificuldade em se ver representada por quem está nos espaços de poder. E eu acho que muita gente dessa geração também se sente assim. E digo isso porque eu não me vejo, né? Eu sou um jovem, negro, né? Não tem um número significativo, representativo de jovens, né, negros como eu na política institucional. Então já é algo que distancia, assim, logo de cara. Esse é o Gabriel Richard. Ele tem 24 anos, é carioca e estudante de História na UFRJ. E na próxima temporada você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Embora haja esse distanciamento no que se refere à representatividade, eu sou uma pessoa que gosta muito de política porque eu me vi muito envolvido com isso. E eu entendo a sua importância e a sua relevância. O que o Gabriel está dizendo é que não se ver representado nos espaços de poder não quer dizer que a gente esteja fora da política. Existem muitos outros jeitos de fazer política. O meu ativismo é uma mobilização política tão válida quanto a realizada por qualquer partido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a pressão daqueles que perguntam se eu não vou me candidatar logo. Afinal, tem muita gente que sente falta de alguém como eu para representá-los. Eu acredito que, para ser um representante político, se deveria ter toda uma preparação. Eu vejo cargos menores, até nas áreas municipais, que precisam de cursos intensivos para que a pessoa entenda qual o caminho, qual o setor que ela vai ter que organizar e administrar. E na nossa política brasileira, geralmente só se precisa ter fama.
e não, na verdade, mostrar que você tem o conhecimento do que o povo precisa na atual fase que está. Então, eu vejo dentro da política que falta uma política pública desenvolvida para descrever quem são os seres, quem são as pessoas que vão nos representar e que elas pudessem mostrar para a gente que elas têm essa capacidade de ser atuante, de ser alguém que vai poder dizer sim ou não para um decreto e sim ou não para uma lei que possa ter impacto no nosso Brasil. Porque ainda tem muito... Assim, eu posso estar errado, mas... Essa voz aí é da Tchuli, que pertence à comunidade do Guajará. A gente se conheceu na COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. É uma designer incrível, que me presenteou recentemente com uma arte que me traduz enquanto Auiá, que é meu nome indígena, significa abelha. São os empresários que acabam colocando, né, aquelas pessoas que ocupam aqueles espaços. A nossa sociedade ainda é muito machista em vários aspectos, né? Então, eu acho que tudo isso influencia ainda para a gente não ter tantas cadeiras ocupadas por mulheres, né, dos espaços de poder político. Né? Eu concordo que mais mulheres precisam ocupar esses espaços, mas eu ainda não me sinto pronta para isso. Na verdade, eu nem sei se algum dia eu vou me sentir pronta para me candidatar a algo. Para seguir uma carreira política, é preciso abrir mão de muitas coisas. E, por enquanto, eu ainda não sei se é essa vida que eu quero para mim. Eu não tenho, assim, uma compreensão de se a Samela quer um cargo político, né? Alguém que quer ser eleita pelo povo. Mas ela quer, sim, atuar e trazer toda a representatividade da cultura do povo para dentro da política, para que eles possam ter voz e poder saber o que se passa, né, nos limites ali territoriais dessas pessoas, que poucos são ouvidos. Então, ela vai ser aquela que não precisa entrar numa campanha eleitoral para ser representante do povo, porque o povo já escolhe por conhecê-la, por saber das suas frentes e das suas falas para o seu povo. Então, eu a vejo, sim, atuando principalmente no que ela já faz hoje, que é o ativismo. É como eu sempre falo, o ativismo faz parte da gente. E eu concordo com tudo que a Márcia falou, e ainda acrescentaria mais uma coisa. Quando eu penso em política, eu penso em deixar algum tipo de legado, como a minha avó deixou para mim. That report, agreed by 195 governments, makes clear that human activity is unequivocally the cause of global warming. And we know that the window to keep 1.5 degrees within reach is closing. Quando eu estava em Glasgow, eu pensei muito na minha avó. E eu lembro dela sempre estar viajando. E usar aquelas roupas de frio, naquele clima, em outro continente. Era uma experiência que, até então, eu só tinha pelas fotos. Minha avó em outros países, vendendo artesanato em outros cantos, debatendo e discutindo política, levando nossos artesanatos para mostrar e vender. E eu lembro que eu ficava esperando a minha avó chegar de viagem, porque ela sempre trazia uma lembrancinha de algum país pra gente. E o que eu mais lembro é que ela trazia umas bolsinhas de moeda. E quando eu tava viajando, eu peguei na minha mão algumas moedas diferentes. E eu lembrei de quando eu era criança. De repente, me deu uma nostalgia muito grande. De estar ali, usando aquelas roupas que eu via só nas fotos, e pegar aquelas moedas que eu só tinha visto quando eu era criança. A Samela vestiu a roupa da avó. A Samela pegou a garra da avó e ela foi para frente. Graças a Deus. Samela disse: minha filha, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar, vocês têm que aprender, né? Porque daqui para frente é no papel que a gente vai brigar. É com a sabedoria que vocês vão adquirir, né? Na política é vocês que vão levar os assuntos dos povos indígenas, não só das mulheres, como dos povos indígenas como tudo. A minha mãe ficou muito emocionada quando me viu fazendo tudo isso que um dia a mãe dela fez. E eu também me emociono, porque querendo ou não, eu tô seguindo o legado delas, da minha família, das mulheres Sateré-Maué. Essa viagem para Glasgow foi a minha primeira vez fora do país, discutindo as mesmas temáticas que a minha avó já discutia há muito tempo, assim como a minha mãe fez.
desbravaram juntas. Apesar da minha mãe ter muito receio de estar no movimento, porque a mãe dela faleceu muito cedo. Ela tinha medo de chegar nessa idade e também não conseguir mais ir em frente. Afinal, é muito estresse, é muita questão. É um peso muito grande tomar para si as lutas do seu povo. São tantas questões que a gente sofre, que o governo e o projeto colonizador nos impõem, isso adoece a mente e o corpo. Mas no fim das contas, é uma responsabilidade que eu carrego comigo. Às vezes eu paro e fico pensando, será que um dia eu vou ser tão importante como a minha avó, como a minha mãe? Minha filha, porque esse é um legado que veio de longe da sua avó, né? E eu quero que você tenha orgulho da nossa identidade, né? Essa é a nossa identidade como povos indígenas de Manaus. Não é porque nós estamos aqui dentro de Manaus que você vai perder a identidade, que você vai negar. Não. Essa temporada me fez pensar em várias coisas, principalmente sobre a questão política e sobre a ocupação de espaços de tomada de decisões por nós, os povos originários. Acho que existe um incentivo muito grande para que essa geração se candidate, renove o que está aí e tudo mais. Mas eu acho que também precisa de um treinamento político. A gente precisa se preparar melhor para ter um futuro igualmente bom. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu vou continuar lutando por acessos, mas sem esquecer da minha origem, dos meus traços, porque os meus traços são rastros de resistência, que por muitos anos tentaram apagar, negar e silenciar. Traços e rastros que evidenciam uma história, um legado, um povo. E é por esse povo que eu vou continuar a lutar. Na próxima temporada, você vai continuar descobrindo o que pensa essa geração junto com Gabriel e seus dilemas sobre educação. Essa Geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio, a Gaia Vieira e o Ricardo Matese. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e da Bárbara Rubira, que também é responsável pela produção e assina o roteiro com o Edu Araújo. A edição e sonorização são da Júlia Matos. E a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Mas eu digo para ela, é assim mesmo, minha filha. Então vamos em frente, vamos à luta. Vamos embora.